para dar ouvidos à palavra de Deus. Glória a Deus. Vou esperar um pouco até que todos estejam acomodados, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu quero ministrar algo muito importante ao coração dos irmãos. Nós queremos falar sobre o reino de Deus. Parece alguma coisa muito simples, mas se nós entendermos que Cristo veio trazer o reino de Deus para nós, e não somente isso, Ele veio nos colocar no reino, nos tirar do reino das trevas e nos inserir no reino da luz, no reino de Deus. E talvez a gente saiba disso, mas não consegue assimilar a tal ponto que consigamos viver como alguém que está vivendo dentro de um reino. E é interessante que este reino de Deus, ele tem as suas leis, as leis que vão reger esse reino. Agora, se eu... Abaixadinha, ele está dando uma microfonia aqui. Se alguém puder abaixar esse som. Agora, se você entender, ou se você tem fé, que você está dentro desse reino, mas você não tem fé para seguir as leis desse reino, então você vai ter problema, muitos problemas. Porque quando nós estávamos no reino das trevas, o reino das trevas também tem lei. E nós seguíamos as leis do reino das trevas. Agora, por que que nós viemos para o reino da luz, o reino de Deus, e não nos submetemos às suas leis? Entenda uma coisa, que toda lei do reino é para te fortalecer, é para vivificar a tua vida, é para que você possa se parecer mais como alguém que mora no reino de Deus, um habitante do céu, da eternidade. Então, em nome do Senhor Jesus, abra teu coração, diga assim: Senhor, fala comigo. Amém, amado? Então, abra a Bíblia e nós vamos ler alguns textos, mas eu quero começar lendo Romanos 8. Romanos 8, 2. E os irmãos vão entender o que eu falei sobre as leis do mundo e as leis do reino de Deus. Romanos 8, 2 diz assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Eu gostaria que você pudesse ler junto comigo. Está aqui no telão. Então vamos ler junto. 1, 2, 3. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Amém, querido?
Você concorda com isso, mano? Então, quando nós éramos do mundo, você lembra quando você era do mundo? Haviam leis que regiam a sua vida. Uma lei chamada Lei do Pecado e da Morte. E eu pecava, não porque eu queria, mas porque havia uma lei que me obrigava a pecar. Você se lembra? Quando você fazia algo horrível. Passado um tempo, você ficava pensando, por que é que eu fiz isso? Alguém já passou isso, mano? Por que é que eu fiz isso? Se você ler o capítulo 7, Paulo vai falar sobre isso. Ele diz assim: o bem que eu queria fazer eu não conseguia, mas o mal que eu não queria fazer, eu fazia, porque eu achava uma lei dentro de mim, a lei do pecado da morte. Então, quando nós não tínhamos Cristo, nós éramos escravos. Escravos de uma lei que nos mataria e nos obrigava a pecar. Então, a saída de Deus para nos livrar da lei do pecado e da morte era estabelecer uma nova lei dentro de nós. Mas, entenda isso, essa nova lei, chamada Lei do Espírito de Vida, só poderia ser estabelecida em mim se eu viesse a nascer de novo. Porque ela estava incrustada no meu velho homem, na minha natureza caída, escrava do pecado. E incidia sobre mim uma lei maligna, que me fazia pecar, que me derrubava, que me derrotava, e me condenava. Eu sentia o peso da condenação e do pecado sobre a minha vida, não havia motivação dentro de mim. Então, a fórmula como Deus vai agir, isso é muito importante, para estabelecer uma nova lei e retirar aquela lei que estava sobre mim, é se o meu velho homem viesse a morrer e o novo homem fosse gerado. E não tem como fazer diferente, não tem uma outra maneira. Por isso que quando Nicodemos chega diante de Jesus com sua religiosidade, Jesus olha para ele e diz: necessário vos é nascer de novo. Necessário vos é nascer de novo. Então, quando nós recebemos Cristo, nós estamos nascendo de novo. Estamos sendo transformados. E aquela lei não terá mais domínio sobre nós. Porque um novo homem, uma nova criatura nasce. E agora uma nova lei é estabelecida, a lei do Espírito de vida. Amém, querido? Não ficaremos sem lei, nunca. Não ficaremos sem um Senhor, nunca.
Sempre estaremos debaixo de uma lei e sempre debaixo de um Senhor. Seja o Senhor pecado e a morte, seja o Senhor espírito e a vida. Então, quando nós recebemos Cristo, somos libertos dessa lei maligna. Paulo declara: o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque não estáis mais debaixo dessa lei. Agora, uma coisa importante que nós temos trabalhado, principalmente na nossa escola bíblica, é colocar em prática essa nova vida. Não é ser apenas ouvintes, mas praticantes dessa verdade. Declarar no nosso coração: se eu sou habitante de um reino, se há um Senhor sobre a minha vida chamado Cristo, eu quero viver essa nova vida. Eu quero viver de acordo com o Espírito de vida. E como Paulo diz em Romanos 6, versículo 4, andar em novidade de vida. Amém, amado? Andar em novidade de vida. O que significa isso? Todos os dias a sua vida é uma novidade, é nova, e toda manifestação tua é gerada pelo Espírito Santo de Deus, de sorte que você não fala mais de si mesmo, você não age mais com a força do seu braço, você nem pensa mais como você pensava, mas agora o Espírito de vida, o Espírito Santo de Deus, ele vem habitar dentro de você para gerar novidade de vida, para que você ande em espírito. Amém, querido? Quando Jesus declara lá no Antigo Testamento, quando Deus declara no Antigo Testamento, que haveria um dia, você lê isso em Jeremias, que ele escreveria a sua lei dentro do coração do homem. Era sobre isso que ele estava falando. O Espírito Santo vem habitar dentro de mim, dentro de você, para que nós possamos andar de acordo com o reino de Deus, como filhos de Deus, andar em novidade de vida, de sorte que a nossa vida seja um reflexo da glória de Deus. E importante, talvez, a gente vai ouvindo essas coisas, mas temos uma tendência de ainda continuar praticando as coisas velhas. Hoje é domingo, ouvimos a palavra, mas tem a segunda-feira, terça, quarta. E de repente nós manifestamos coisas ruins, palavras ruins, atitudes ruins. Porque nós nos esquecemos que nós estamos dentro de um reino que tem lei, que tem ordem, que tem uma direção, que tem um Senhor sobre a nossa vida. Paulo declara, 1 Coríntios, capítulo 3, ele declara algumas coisas importantes, ele diz assim: vocês não sabem que vocês agora são templo e morada do Espírito Santo, são a habitação do Espírito Santo, e que vocês não são
mas de vocês mesmos, porque vocês foram comprados por Cristo e dados a Deus. Amém, querido? Você sabe o que nos faz não reconhecer isso? O nosso orgulho. Eu tomo conta da minha vida, eu faço aquilo que eu penso. Aquela jactância, aquela prepotência. Você sabe que o pecado mais terrível de Adão foi a prepotência dele imaginar que ele conseguiria viver sem Deus. E é uma loucura. Porque se Deus é a fonte única e última de vida, como eu posso imaginar que eu conseguiria viver sem Deus? Então, muitas vezes nós estamos ouvindo isso, mas o nosso coração, jactancioso, orgulhoso, está declarando: eu domino a minha vida, eu faço conforme eu penso. Eu sou senhor da minha vida. Nós, aquela pessoa humilde, que reconhece a obra gloriosa do Calvário. Ela diz: Senhor, eu sou teu. Eu me entrego de forma que a minha vida é tua. O meu caminho é teu, o meu pensamento é teu, as minhas palavras são tuas, sou teu, Senhor. Amém, amado? Então, nós deveríamos permitir que o Espírito Santo dirigisse a nossa vida. Pai, o que é que eu falo agora? Senhor, me orienta. Eu vou conversar agora com a minha mulher. Me orienta, Senhor. Senhor, eu vou em tal lugar. Me orienta. Guia os meus passos. Guia a minha vida. Não permita que eu fale de mim mesmo. Não permita que eu tome nenhuma atitude contrária ao teu amor. Amém? Amém. Você teria essa humildade, amado, de reconhecer que você é de Deus, você não pertence mais a você mesmo. Irmão, sinta isso no seu coração. E então, nós dizemos no começo que o reino de Deus tem leis. Mas não são leis punitivas. São leis edificativas. São leis que nos fortalecerão, são leis que nos abençoarão, são leis que nos transformarão, são leis que serão ministradas sobre nós de tal forma que Deus seja glorificado na nossa existência. Amém, amado? Mas nós dissemos que a primeira ação é quando o Espírito Santo vem para dentro de nós. Então ele vai escrever as suas leis dentro do nosso coração. E para a gente entender isso, nós vamos lá para Gálatas, capítulo 5, Gálatas capítulo 5. E o versículo 16 diz assim: digo, porém, andai e não cumprireis a concupiscência da carne. Olha só, amado. Digo, porém, andai em espírito, ou seja guiado pelo Espírito. Como é que eu ando em espírito? Entendendo que Ele habita em mim. Então todas as minhas ações
serão guiadas por Ele. Jesus disse, Ele virá dentro de você e vai guiar você em toda a verdade. Então Paulo diz assim, digo, porém, andai em espírito, e você não cumprirá o desejo da carne. E o versículo 22 diz assim, mas o fruto do Espírito, aquilo que Ele gerou dentro de você, e muitas vezes nós fomos gerados pelo Espírito, nós temos toda essa virtude gloriosa do fruto do Espírito, mas nós não permitimos que ele se manifeste. Então diz assim, mas o fruto do Espírito, aquilo que ele gerou dentro de você, é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Versículo 23. O que é que diz o versículo 23? Contra essas coisas não há lei. Não tem lei do pecado e da morte, porque há uma nova lei sobre nós, a lei do Espírito e vida, e o Espírito Santo vem dentro de mim, o Espírito vem dentro de você, e ele vai gerar um fruto que se manifesta em virtudes que Cristo possuía, amém, amado? O amor, a alegria de servir ao Senhor, a paz que excede todo entendimento, a longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Eu vejo o Espírito Santo vem dentro de mim, vem dentro de você. Ninguém pode alegar que agiu porque não havia um poder dentro dele para ministrar no coração dele uma nova vida, uma nova forma de viver. Se eu declarar que eu fiz o mal, que eu não queria fazer, mas de repente quando eu vi já tinha feito. Entenda isso, presta atenção nisso, querido. Se você alegar, pastor, eu sou crente, eu tenho o Espírito Santo, mas aconteceu uma coisa, quando eu vi, eu já tinha feito mal. Isso significa o quê? Qual lei está sobre a sua vida, amado? Qual? A lei do pecado e da morte. Porque Paulo disse, havia coisas que eu não queria fazer, e nem desejava, e nem me preparei para fazê-las, mas quando eu vi, eu estava fazendo. Então, é uma lei que está obrigando. Então, se isso ainda está acontecendo comigo, eu preciso me preocupar, querido. Espera aí, como assim? Eu não queria falar isso, mas quando eu vi, já falei. Eu não queria brigar com aquela pessoa, mas quando eu vi, já tinha brigado. Então, há uma lei dentro de mim. Porque a lei do Espírito de vida quer me fazer amar, quer fazer com que o meu coração seja cheio de alegria, de paz, longânimo, benigno, bondoso, amoroso, cheio de fé, mansidão, temperança. Então eu preciso discernir que tipo de lei está agindo na minha vida. Se você não queria fazer algo e fez, não é a lei do Espírito de vida. É a lei do pecado e da morte. Mas como assim? Eu sou crente. Não sei se vocês viram que terça-feira um pastor morreu dentro de um motel com uma amante. Quem viu isso? Qual é a lei que incidia sobre aquela vida, mano? Será que é a lei do Espírito de vida? Não!
a lei do pecado e morte, matou ele da pior forma possível, no pior momento possível da sua existência. Não tem como a gente alegar que, mas no último segundo, no último fôlego de vida, irmão, ele morreu em cima da amante. Então havia uma lei sobre ele, mas talvez o seu orgulho, eu sou pastor, eu cuido de um rebanho, e outra, ele dava estudo para casais. Aquele orgulho, né? Não, eu ensino casais. Talvez ele sabia que ele tinha essa inclinação, ele sabia que alguma coisa puxava, mas o orgulho. Irmão, nós precisamos quebrar esse orgulho. Se nós detectarmos na nossa vida que há uma inclinação para o pecado, nós precisamos correr. Amém, amado? Eu não posso aceitar. Eu não posso achar que isso está normal. Eu tenho que lutar, porque Deus quer gerar em Cristo Jesus uma nova lei, uma lei que ama. Uma lei que se santifica, uma lei que busca Deus, uma lei poderosa dentro de mim que me faz habitante do reino e me faz alguém que morará com Ele eternamente. Amém, amado? Uma lei que faz o bem, uma lei que ama, uma lei gloriosa. Então o reino de Deus tem leis. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas leis que Cristo trouxe do reino. João diz assim, no Evangelho de João 1, talvez o versículo 17. Isso, glória. Presta atenção nisso. Porque a lei foi dada por... graça e a verdade vieram por... Então veja, se a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, então aquilo que ele está falando, ele está estabelecendo uma lei que vai reger o reino de Deus, e vai reger a minha vida. Então eu preciso observar o que é que Cristo está falando. Quais são as leis que foram estabelecidas? E talvez a lei mais importante do reino está em Mateus 22, do 37 ao 39. Veja o que Jesus diz em Mateus 22, 37 a 39. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu como a ti mesmo. Amém, irmão? Então veja, são leis estabelecidas dentro de um reino. O Senhor Deus é o meu amor, a minha prioridade. Eu amo com toda a intensidade. Veja, se eu falhar nisso, querido, eu estou falhando em tudo. Se eu não conseguir cumprir os mandamentos, as leis do reino de Deus, eu estou falhando em tudo. Amarás o Senhor teu Deus acima de tudo, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Para o mundo não vale, mas é a lei do reino de Deus. Depois Cristo vai falar, estabelecer algumas leis importantes para a nossa vida. Por exemplo, Mateus 5, versículos 21 e 22. Eu quero que os irmãos entendam isso. Quando ele diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, ele está falando do que, amado? Da lei de Moisés.
Ouviste o que foi dito aos antigos? Não, é lei de Moisés. Mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo, o que é que ele está estabelecendo, amado? A lei do reino. Eu, porém, vos digo, que qualquer um de vocês que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca, que significa inútil, desprezível, qualquer um que disser ao seu irmão, você é desprezível, você é inútil, será réu de sinédrio, e qualquer que disser louco ao seu irmão, será réu do inferno. Olha a lei do reino. Não matarás é a lei de Moisés. A lei do reino. Não difame o seu irmão, não fale mal dele, não se ire contra ele. Talvez você diga, eu não mato. Estou cumprindo a lei de Moisés, nunca matei ninguém. Mas talvez você já se encolerizou contra o seu irmão. Talvez você já difamou o seu irmão. E para Deus, isso é crime. Porque nós agora temos o Espírito Santo de Deus. E não nos é permitido, irmão, não há nenhum precedente, não há nenhuma brecha na lei que me permita odiar o meu irmão ou difamar o meu irmão. Eu sou uma nova criação, eu sou do reino de Deus, amém, querido? Mateus 5, 27 e 28. Ouviste o que foi dito aos antigos, lei de Moisés, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, lei do reino, qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. É a lei do reino. Talvez com os nossos olhos podemos cometer adultério ou fornicação. Olha só, mano. Na lei de Moisés, precisava se consumar o ato e ter testemunhas. Na lei do reino, os meus olhos podem cobiçar, e nada fica imperceptível aos olhos daquele que nós temos que tratar. Então a lei do reino não me permite cobiçar, amém, querido? Mateus 5, 38 a 42. Ouviste o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Isso se chama lei de talião, uma lei estabelecida pelo povo de Israel. Eu, porém, vos digo, não resistais o mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece também a outra. E ao que quiser pleitear contigo, tira a túnica, larga também a capa. E qualquer que te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dai a quem te pedir e não se desvie daquele que quiser tomar emprestado de ti. Amém, querido? Corações abertos. Veja, o Espírito Santo gerou amor no nosso coração. Não somos egoístas, não estamos retendo nada para nós entregamos. Nós não lutamos, nós não queremos ter razão, nós queremos ter Cristo, amém, amado? Lei do reino. Mateus 5, 43 a 45. Ouviste o que foi dito? Lei. Amarás o teu próximo e odiarás teu inimigo. Era lei. Eu, porém, vos digo, lei do reino.
Amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Amém, querido? Lei do reino, estabelecido por Cristo. Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Lei do reino. Eu não posso reter o perdão, amado. Aquele que me ofendeu, aquele que me maltratou. Eu preciso liberar perdão, porque eu fui transformado para isso. Lembre-se, o Espírito Santo habita em mim, habita em você. É Ele que gera isso em nós. Isso é impossível para alguém que não tem o Espírito Santo. Temos uma nova lei do reino, mas temos o Espírito Santo que nos fortalece. Amém, querido? Mateus 6, 25 a 34. Jesus está falando sobre ansiedade, preocupação. Talvez você está aqui, culto de domingo, mas você já está trabalhando amanhã, na segunda-feira. Talvez você esteja preocupado com o que comer, com o que vestir. Então veja o que Cristo diz em Mateus 6, do 25 ao 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vida pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, não cegam, não ajuntem em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todo o seu cuidado, acrescentar 1 minuto a mais à sua vida? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, não fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo que o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas, lei do reino, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Amém, querido? Veja, na lei do reino, eu não posso estar ansioso, eu não posso estar preocupado, eu não posso estar desesperado. Irmãos, eu vivo essa realidade na minha vida. Tem lá 13, 14 mil para pagar todo mês. E quantas vezes no último dia, no último segundo, são 20 anos e eu não lembro se um dia eu paguei um dia atrasado qualquer dívida da igreja. Porque eu tenho certeza que o meu Deus proverá. Porque Ele é bom, Ele é justo, Ele é real, e eu pertenço ao seu reino. Amém, querido?
Não gaste sua energia se inquietando, se preocupando, confia nele. Entregue os seus caminhos a ele. Busque o reino de Deus em primeiro lugar e ele estará trabalhando todas essas realidades na sua vida. Diga amém. Diga glória a Deus.